Bom, gente bonita, eu preciso fazer uma declaração antes de pregar. Vocês me conhecem muito bem e eu sou extremamente sincero com o público que me ouve, com as minhas ovelhas. Hoje eu prego em um texto que eu fugi dele durante toda a minha vida como pregador. E eu comecei lá com 12 anos. Fugi. Para mim, é um dos textos, falava isso com os meninos aqui, com o Rafa e com o Lucas, mais difíceis, mas eu não posso me furtar ou fugir do texto. Eu venho explicando a vocês as parábolas de Lucas e agora eu estou chegando na reta final. E deixei o texto no final mesmo. Então essa é a minha última mensagem, porque as outras duas que eu tenho que trazer aos irmãos foram de mensagens que o Rafa e o Lucas já trouxeram à igreja. Então são de parábolas que eles já pregaram. Então essas parábolas já foram explicadas. Então eu estou em paz. Inédita, essa é a última que eu tenho que pregar. Então essa é a minha última mensagem ou pregação nas parábolas. E tem sido uma jornada muito interessante, porque quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, eu decidi explicar todas as parábolas de Mateus, lembra? Se você procurar aqui no canal, todas as parábolas de Mateus. E aí quando começamos a estudar Lucas, e aí nesse ano eu ganhei a bolsa de estudo da igreja, fazer uma pós-graduação em hermenêutica das parábolas. E agora eu estou em Lucas capítulo 16. Nós já estudamos a parábola do administrador infiel. No capítulo 15, nós temos Jesus, conforme já explicamos, dialogando a respeito da parábola do bom pastor, da ovelha perdida, da dracma perdida, dos dois filhos lá, pródigos, né, por assim dizer. E agora nós estamos aí com a parábola do rico e o mendigo. Então eu convido você a abrir o texto em Lucas 16 e ler ou acompanhar comigo a partir do verso 19. Sabendo e dizendo então aos irmãos que eu estou bem apreensivo diante do texto, estudei o texto, tenho segurança daquilo que quero trabalhar com o texto, mas para mim, como um intérprete bíblico, como um leitor das Escrituras e como um pregador das Escrituras, esse é um dos textos mais difíceis que nós temos na Palavra de Deus. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as suas úlceras. Aconteceu que, ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, e esse foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e venha refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu aí em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós também, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá podem passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eu possa lhes dar testemunho, a fim de que não cheguem a vir também para esse lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam Moisés e os profetas.
Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, meu filho, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, diante desse texto, mais uma vez, nós oramos e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Me coloco mais uma vez diante do Senhor, suplicando graça e misericórdia, e oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parábola nós só temos no Evangelho de Lucas. Algumas delas só estão em Lucas. Lucas é muito habilidoso com as palavras, médico, sabe como descrever algumas realidades. Muito interessante porque é uma das falas que Jesus deixa para nós de uma maneira muito bela, mas ao mesmo tempo é difícil de ser digerida, de ser ensinada, de ser compreendida na sua totalidade, mas ao mesmo tempo é uma parábola que tem um tom de urgência em seu conteúdo. A verdade é o seguinte: Jesus fala sobre céu e inferno com muita naturalidade, mostrando essa realidade a todas as pessoas. É a única parábola onde temos um personagem que recebe um nome. E aí alguns vão dizer, inclusive, que talvez isso não tenha sido apenas uma parábola, mas tenha de fato acontecido. Então, a parábola também tinha essa proposta de trazer algo bem cotidiano, bem daquilo que era da vivência das pessoas. Então, certamente as pessoas ali estavam observando tudo aquilo e estavam atentos àquilo que Jesus estava falando e sabiam de todo esse contexto. Até o nome aqui é intencional e tem um propósito na fala de Jesus, como daqui a pouquinho eu mostro para vocês, né? Lázaro significa Deus socorreu. E aí o tal do Lázaro, que tem esse nome, Deus socorreu, que era um nome inclusive comum na época, passa por toda a vida sem, entre aspas, perceber o socorro humano e sem perceber o socorro divino. Mas aí pós-morte nós temos o equilíbrio estabelecido, a justiça sendo feita, e daqui a pouco a gente chega lá. Agora veja comigo que essa parábola mais uma vez vai mostrar um contraste. De um lado o homem rico, de outro lado o homem pobre, de um lado o homem abastado, do outro lado o homem desprovido, de um lado o homem vivendo luxuosamente, do outro lado o homem vivendo sem o mínimo de subsistência, com situações complicadas na assistência médica. Ele está com o corpo cheio de chagas, de feridas, até os cães chegam a lamber as suas feridas para trazer um pouco de alívio, de refrigério, sem alimentação, porque ele fica tentando comer aquilo que cai da mesa do rico, né? Então veja que aqui, mais uma vez, nessa parábola, Jesus está mostrando esse contraste. É claro que aqui não tem uma questão de luta de classes, e nem nós nos atentaremos a essa questão ou essas questões porque ele era rico, porque o outro era pobre, até porque o foco não é esse. O que Lucas está querendo mostrar para nós, como nós veremos mais à frente, é que o Evangelho é para todos. E se tem um problema que atingiu todos, é o pecado. E Lucas está dizendo o seguinte: olha, todos nós, de alguma maneira, somos marginalizados. Todos nós estamos à margem do Evangelho. Então, tanto o pobre, por ser pobre e por não ter condições, estava à margem, estava à porta, estava pedindo, estava suplicando uma migalha, ao mesmo tempo é miserável ou rico, porque ele só tem dinheiro. E Lucas está dizendo o seguinte: até os ricos precisam do Evangelho. Então veja que não é simplesmente uma luta de classes ou uma discussão ideológica aqui, mas é muito mais do que isso. O que Lucas está dizendo é o seguinte: a forma como nós lidamos com a nossa realidade humana vai mostrar qual o destino da nossa alma. Então Lucas aqui vai mostrar a ênfase de Jesus com todos, inclusive com os marginalizados. No Evangelho de Lucas a gente vê uma grande ênfase nas mulheres, em alguns tipos de pessoas que
não eram assistidas, como algumas doenças, e por ele ser médico, ele vai citar algumas doenças, ele vai relatar os leprosos, ele vai falar de demônios com muita naturalidade, que Jesus veio expulsar os demônios, que Jesus veio curar, inclusive todas as hostes malignas nas pessoas, porque ele é médico. Então ele está mostrando que todas as pessoas precisam encontrar o Evangelho. Ele vai mostrar o jovem rico, por exemplo, conversando com Jesus, e ele é tão prepotente, e ele é tão envolvido com as coisas dessa vida, que ele não decide, ou ele decide, melhor dizendo, ele decide não renunciar à riqueza. Ele fica com os seus bens, e aí Lucas vai dizer para nós que simplesmente ele preferiu a riqueza em detrimento de Jesus. Ou seja, ele é tão rico, ao mesmo tempo ele é miserável, tem uma alma pequena, miserável, pobre, porque ele não entendeu a riqueza do Evangelho, a riqueza daquele que tem todo o poder, que tem toda a riqueza, simplesmente porque Jesus falou para ele: ó, vai e vende os teus bens, dá para os pobres, vamos compartilhar aí, tem muita gente precisando do seu dinheiro, você não precisa disso, você não precisa de tanto acúmulo. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre isso. Nós temos a história de Zaqueu, que é o oposto, que também tem muito dinheiro, que esse dinheiro era proveniente de corrupção e de situações não tão lícitas, e o Zaqueu, que se converte com o seu dinheiro, agora começa a distribuir o dinheiro, começa a fazer as restituições e vai tudo sendo resolvido. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos vários relatos de ricos e pobres, mas o que Lucas está mostrando para nós é que todos precisam do Evangelho, tanto o pobre, financeiramente pobre, mas que é orgulhoso e se acha rico, como aquele que só tem dinheiro e que precisa receber o Evangelho. Agora, veja comigo, verso 19. Havia certo homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo. A púrpura era o tecido que vinha por fora, esse tecido era banhado de púrpura, ou seja, era um tecido nobre, mas ao mesmo tempo o corante já era caro. Então tudo aqui mostrando luxo. Esse tecido que cobria o corpo, que era o linho, diz o texto que era de linho finíssimo, não era qualquer linho, era linho finíssimo, e não era qualquer roupa que estava em cima do linho, era linho e de púrpura, né? O cara gostava do glitter, né? Agora, veja que ele usava as roupas de luxo da época e se destacava na sociedade. Diz aí o texto ainda que todos os dias ele se regalava esplendidamente, diz a minha versão. Jesus está dizendo que esse homem tinha uma vida suntuosa, marcada pelo luxo e pela ostentação. Esses cantores de funk que a gente vê hoje, cheio de ostentação, não chegava nem perto desse camarada aqui. Ele andava pelas ruas, e naquelas ruas de pessoas pobres, de vilarejos pobres, ele andava cheio de pompa, cheio de riqueza, ostentando a sua riqueza por meio das suas vestes e também vivendo esplendidamente, uma vida assim luxuosa, porque ele usava os recursos para viver uma vida extremamente marcada pela luxúria. Tinha de tudo. Basicamente aqui nós temos as suas escolhas, porque as suas escolhas estavam revelando os seus valores. Guarde comigo, a forma como nós lidamos com o dinheiro, com os bens, com a saúde, com a riqueza que Deus nos dá, vai revelar aquilo que temos guardado no nosso coração e como nós lidamos com o nosso ego, com a nossa ganância, com as nossas ambições, com as nossas invejas. Veja que ele está vivendo uma vida pautada pelos prazeres dessa vida. Diz aí o texto que ele se regalava. Regalar, essa expressão no grego é muito interessante, regalar é viver assim sem nenhuma reserva. É muito parecido com aquela expressão de Eclesiastes, quando Salomão diz o seguinte: olha, tudo que meus olhos viram e desejaram, eu comprei. Eu fiz. Comprei. Imagina você chegar no supermercado e falar assim: eu vou levar tudo que eu quero, tudo que eu bater o olho e quiser eu levo. Mas você fala assim: mas como assim?
Você está junto, você fala assim, como assim? Aí você fala assim, não, meu cartão é ilimitado. Não tem problema, não. Aí você lá está com o seu carrinho, passando a comprinha lá de R$500, com dor no coração, não dá dor no coração? Vocês ficam assim? Vai passando o carrinho, né? Aí a moça fala assim, pip, vocês só escutam assim, né? Pip, pip. Aí você olha assim no monitor, R$300 e tem um monte de compra lá. Fala, Deus do céu. Não é assim? Aí vai. Quando chega perto dos 500, você fala assim, para, moça. Para. Esse cara, ele chega no supermercado e fala assim, não. Pode passar à vontade. Mostrando os seus valores. Mostrando que os seus prazeres estavam relacionados com essa vida. Agora, diz aí no verso 20, que também tinha um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta. Veja, o rico não tem nome, ou ele não recebe o nome na parábola, já o pobre é citado o seu nome, Lázaro, aquele que Deus socorre, ou aquele que foi socorrido por Deus. O texto diz que ele estava coberto de chagas, e esse era um termo técnico que os médicos usavam para relatar a severidade da enfermidade que ele tinha. Provavelmente a sua pele estava cheia de úlceras, de feridas tomadas aí por todo o corpo. Lembrando que essa expressão também foi usada por Jó. Lembra de Jó? Quando ele pegava cacos de telhas para se coçar mediante as chagas. Os cachorros chegavam a lamber as feridas para trazer um certo alívio. Ele jazia à porta, ele era colocado ali na porta da casa do rico e ficava então esperando cair alguma migalha, alguma situação assim da mesa do rico. Ele falava assim, olha, vai que alguma coisa sobe para mim, vai que alguma situação aí sobe alguma comida, enfim, ele ficava ali aguardando a migalha. Então, eu acho que essa imagem ela é muito chocante para nós, de alguém à beira da mesa, esperando cair alguma coisa da mesa. Tem um amigo meu que tem um cachorro, eu acho muito legal, quando a gente está se alimentando na casa dele, infelizmente até o cachorrinho morreu, e ele ficava sempre brincando assim, lançando alguma migalha, alguma coisinha que estava comendo ali, que o cachorro podia comer assim, e o cachorro ficava sempre em volta, né? Mas isso é um animal, a figura do animal. Agora, a figura de um ser humano, diante de outro ser humano que está ali querendo uma migalha, esperando uma migalha. Além da enfermidade física, ele era miserável, ele não tinha uma alimentação equilibrada. Se ele tem essa enfermidade, certamente ele precisava de uma alimentação mais equilibrada, mas ele ficava ali desejando fartar-se, se alimentar com algumas coisas que caíam, e os cachorros ficavam lambendo. Então, aquele contexto. Agora, verso 22, aqui tem a primeira grande lição da parábola: a morte vem para todos, e a morte é igualzinha para todos. E quem pensa que pode entrar na morte, ou no túmulo, ou no caixão, ou na gruta, ou no crematório, levando as coisas dessa vida, está enganado. O apóstolo Paulo já disse isso. Viemos nu, e se alguém não nos cobrir, a gente volta como? Sai do hospital como? Porque no hospital a gente só fica aquele camisolão, né? Que lá é indecente, hein? Eu não gosto daquele camisolão. Aquele camisolão lá que só cobre a frente. É complicado aquilo lá. Então nós viemos nu, como saímos do ventre da nossa mãe, e nu voltaremos. Não trouxemos nada para essa vida, e dessa vida também não podemos levar. Como eu sempre digo, no nosso caixão não tem gaveta. Não dá para levar. Vou levar minha tese de doutorado, vou levar para a eternidade, vou levar meus livros, vou levar minhas joias, vou levar meu título, vou levar documento do meu carro, a escritura da minha casa. Vaidade humana. A morte chega para todo mundo, e a morte chegou para os dois. Não dá para levar nada. Não adianta você querer levar sua malinha lá cheia de dólares, euros e moedas, nada disso. Diz aí o texto, verso 22. Aconteceu que morreu o mendigo. Quem que morreu primeiro? Mendigo. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Pensa, o cara passou uma vida miserável. O cara não tinha nada.
Mas ele era temente a Deus, ele buscava a Deus, ele confiava em Deus, e a sua esperança era que um dia Deus o socorresse, por isso que ele chamava Lázaro. Agora veja que interessante, ele passa a vida toda sem receber uma assistência, mas ele passa a vida toda com a sua esperança acesa, viva, sabendo que Deus irá socorrer. Foi o que Jó fez. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós vivemos nessa vida, apesar das dificuldades e apesar da pobreza, apesar das limitações, sabendo que um dia Deus irá nos socorrer. Louvado e exaltado seja o Senhor. Às vezes nós não veremos o socorro de Deus no aqui e no agora e no tempo que nós queremos, mas quando ele morre, o translado dele é diferente, hein? Como foi o translado dele? Vem os anjos e o leva para o seio de Abraão. É translado isso aqui. Lá na minha cidade tem uns carros bacanas lá nas, como que chama? Nas funerárias. Na minha cidade sempre teve isso. Uns carros bacanas. Esse camarada aqui, ele foi transportado pelos anjos. E ele vai para o seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão daqui a pouco eu explico, mas tem a ver com o paraíso. Abraão sentado na mesa, como grande patriarca, o pai da fé, recebendo, e aqui na parábola o Abraão conversando. A gente pensa, por exemplo, que paraíso é somente um espaço físico. Já abri um pouco mais o texto, tá? De propósito. A gente fala o seguinte: não, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e a gente pensa que é só um jardim, e a gente pensa que a gente vai morar no jardim. Está tudo certo pensar assim. Agora, quando Adão e Eva pecam e Deus tira eles do jardim, eles são privados não apenas do jardim, da construção, daquilo que Deus fez. Agora, o que é paraíso então para nós? Paraíso é a presença plena de Deus. O que é o céu, se não o paraíso? Porque Deus estará conosco para todo sempre. Isso é paraíso. Não é espaço físico apenas. Não é apenas a criação, é a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Esse é o paraíso. Essa é a perspectiva. E aqui nós temos essa ideia de paraíso, o seio de Abraão. Inclusive o islamismo usa muito essa figura do seio de Abraão e tal. Outro momento a gente poderia falar sobre isso. E aí então, o verso 23 vai dizer para nós que o rico também morreu, verso 22, e foi sepultado. Veja que interessante. O pobre, o tal do Lázaro, foi transportado pelos anjos, e o rico foi sepultado mesmo. Jogaram terra em cima. Sepultado. O verso 23 vai dizer que no inferno, essa expressão no grego é interessante, no Hades, local de habitação dos mortos, literalmente inferno. E aí tem gente que vai falar assim: não, Jesus nunca falou do inferno. Não, está aqui, ó. Jesus falando, esse camarada que teve tudo na vida, que teve 1000 opções de optar pelas coisas de Deus, mas que quis viver para si mesmo, não quis escolher temer a Deus, não quis viver para o Senhor, foi parar na onde? Num lugar de tormento e sofrimento. E Jesus vai dizer para nós que de lá, do inferno, ele conseguia ver o seio de Abraão. E aqui para mim é uma das partes mais difíceis do texto. Porque Jesus está falando o seguinte: olha, lá do inferno, verso 23, ele levanta os olhos. Agora, veja que interessante, porque Jesus usa as expressões, Rafael, de uma maneira intencional, proposital, fazendo a gente pensar. O inferno fica onde? Baixo. Lugar de mortos. Os mortos vão para debaixo da terra. Espírito vai para onde? Sopro. Sobe. Por que diz o texto que ele levantou os olhos? Porque ele está num lugar o que é? Abaixo. E o céu está
em elevação. Interessante. Então ele levanta os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, do inferno ele está vendo Lázaro. O que é o inferno, senão esse lugar de tormento, sem a presença de Deus, aonde você vê os salvos, os remidos, cantando, festejando, se alegrando, e você está no tormento, você está na chama, no fogo. Lembrando que tem gente que quer ser batizado com fogo, cuidado, hein? Vai ver o que está na Bíblia. Lembra que João Batista falou, ó, eu batizo com água, vem aquele aí que pode batizar com fogo, veja bem, hein? E a turma fala, não, eu quero fogo, incendeia, fogo, cuidado. Inferno é o local onde as pessoas que escolheram viver à margem da presença de Deus, sem a presença de Deus, sem aceitar o amor de Deus, sem dar ouvido ao Espírito Santo, ficarão. Agora, veja que o texto está dizendo para nós que eles têm uma visão do que está acontecendo no céu, no seio de Abraão. Então nós estaremos na eternidade festejando, se alegrando, celebrando, enquanto o povo do inferno vai estar olhando para nós falando assim, e aí vai ser o arrependimento, né? Se eu tivesse aceitado Jesus, se eu tivesse vivido para a honra e glória de Deus, eu estaria lá. E ele fala o seguinte, verso 24, ele clama, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe num pedacinho lá a água na ponta do dedo, lá no algodãozinho, e vem aqui refrigerar minha língua, porque eu estou em tormento, estou na chama. Você pensa que anda quente, né? Hoje fez muito calor aqui em Sorocaba. E estão dizendo que na semana que vem vai ser aquele... Como que chama? Vai ser aquele... Como? Pico de calor. Agora, aqui está dizendo de chama. Tormento. Lembrando que a Bíblia também fala de cheiro do enxofre. Já sentiu o cheiro do enxofre? Todo mundo gritando. Sofrimento, luta. Aquela situação assim, complicadíssima. Difícil, hein? Agora, parece que o tal do rico, ele tem um momento de lucidez, ele fala assim, parece. Abraão, tem misericórdia. Então veja que ele tem a linguagem religiosa. Ele sabe, Abraão, tem misericórdia. Só que ele é meio folgadão, né? Ele está no inferno, mas parece que a ficha não caiu ainda. Olha o que ele está falando. Manda o tal do Lázaro, que lá na vida humana ele era pobre. Manda o tal do Lázaro, vem aqui trazer um negocinho aqui. Ele continua sendo servo. E aí o verso 25 vai dizer o seguinte, Abraão disse, filho, que é uma expressão de carinho, de cuidado. Filho, lembra-te que você recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora você está aqui, no inferno, atormentado, e ele consolado lá. O que o texto está dizendo para nós é o seguinte... Ele se preocupou com a sua relação com Deus durante a sua vida, e você só queria andar com roupa de marca, você só queria viver da luxúria, você viveu correndo atrás do vento, você queria viver somente das riquezas, dos prazeres dessa vida. Você, quando ouvia falar de Deus, de temor a Deus, de buscar a Deus, você falava que, não, deixo para depois, eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo. Então, você decidiu ter os seus prazeres nessa vida. Foi sua escolha. Agora, nós precisamos entender que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. O que Jesus está tentando mostrar aqui nessa parábola é o seguinte: veja como você está vivendo a sua vida, como você está empregando os seus dias, como você está empregando os seus bens, para que você não tenha um susto no dia que você fechar os olhos. Quais são os seus valores? Porque esse homem aqui vivia uma vida assim, sem reservas, sem reservas. Se saísse um carro novo, ele ia lá e comprava. Um jumento novo lá de Israel, ele ia lá e pegava. Não, eu quero. Mulheres, eu quero. Comida, manda trazer para mim. Joias, eu quero.
Púrpura nova? Quero tudo, quero os prazeres. E aí diz o texto, agora você está atormentado. Lá na vida humana, aparentemente você era ileso, né? Cuidado, você só viveu para os seus prazeres. Agora você está atormentado na eternidade, porque você viveu somente para si. O seu Deus era o seu ego, o seu Deus era mamon, era dinheiro. Você só relacionava-se com as pessoas pensando em benefícios, pisando na cabeça do outro, extorquindo, ganhando, enriquecendo, guardando, sendo sovina. Agora você está em tormento e ele, que passou a vida complicada, está consolado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que por mais difícil que seja a nossa vida no aqui e no agora, a nossa esperança é que nós seremos consolados. Que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que Ele vai tirar do nosso coração toda a culpa, toda a dor, toda a raiva, porque isso não entrará na eternidade. Nós seremos consolados, e aquilo que não tivemos nessa vida, teremos na eternidade, para a honra e glória dEle, porque lá é a nossa casa, lá é a nossa morada, e não aqui, porque tem crente que está trocando a eternidade pela vida aqui. Fazendo um trocadilho, às vezes nós estamos trocando tudo aquilo que temos na eternidade por um prato de lentilhas. Prazeres humanos, situações aqui. Verso 26, e além de tudo, está posto um grande abismo. Tem um abismo. Você pode aqui, ô rico, daqui do inferno, olhar para a eternidade lá e ver o tal do Abraão, o seio do Abraão, ver o que está acontecendo. Você pode ver, mas não tem como cruzar. Tem um abismo. Interessante, porque a Bíblia vai colocar isso de forma clara, que Jesus é o único que pode fazer essa conexão entre nós e Deus. É o único que pode fazer essa relação. Só Jesus é a escada, só Jesus é o intermediário, só Jesus é o mediador. Não tem como transpor o que Jesus está ensinando para nós com essa parábola, que também o autor aos Hebreus vai deixar claro. Morreu. E a segunda morte é a condenação. Lembra que eu falei no início que esse texto é difícil, por isso que eu estou tentando explicar de uma maneira bem pausada? Depois da morte vem o juízo, e quem viveu sem Jesus vai para o inferno. Então, o que é o inferno, se não uma vida sem Jesus? E quando você fecha os olhos sem Jesus, você já tem um destino, porque quem não crê já está condenado. Agora, quem crê não está condenado e não passa pelo juízo, porque já foi justificado pelo Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Então veja, um homem que tinha recursos aqui e tal, não sei o quê, ele pensava que a vida era só o aqui e agora, e ele fica desesperado, porque agora ele está no inferno e ele quer transpor, ele quer comprar, ele pensa que o seu dinheiro lá pode fazer alguma coisa, e não pode fazer nada. Só que ele fica preocupado com os outros. E aí ele replica no verso 27, Pai, eu te imploro que me mandes a casa paterna, me mande lá para a casa do meu pai, que os meus irmãos estão vivos, e aqui o texto vai dizer que ele tem 5 irmãos, porque se eu chegar lá, ressurreto, e se eu falar quão terrível que é o inferno, ninguém vai querer ir para o inferno, e aí eu vou salvar os meus 5 irmãos. Teoricamente é uma proposta boa, né? Teoricamente, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E olha que responde o Abraão, verso 29, eles têm Moisés e profetas. Eles que ouçam os profetas, eles que estudem. A revelação Deus já deu. Eles não precisam de uma outra revelação, eles não precisam de alguém que veio do inferno falar como é o inferno, porque o inferno já está descrito. O que é o inferno, se não uma vida sem a presença de Deus? Agora, uma pergunta, será que muitas pessoas já não estão vivendo o inferno antes de morrer? Estão sem Deus no mundo, é o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 2.
sem esperança. Então o inferno é viver sem a presença de Deus, sem a atuação de Deus. Daqui a alguns 5 minutos eu termino. Vocês estão comigo? Está todo mundo aqui, né? Tá. E aí Abraão vai falar o seguinte: não, tem Moisés e tem os profetas. E nos profetas e Moisés também fala do inferno, fala da condenação, fala para o povo se arrepender. Não fala, Rafael? Você que está ensinando aí Jeremias, juntamente com a Cleusa e com o Edielso. Deus chamando o povo para arrependimento. Vou mandar juízo. Essas informações sempre foram claras, desde Moisés. Passa pelos profetas. Eles que ouçam os profetas. Agora, interessante que gosto de pensar nas expressões de Jesus. Por exemplo, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia. Isso Jesus falou 2000 anos atrás. E dá para a gente pregar hoje claramente sobre isso, Lucas. O povo erra porque o povo não conhece o poder de Deus. E não conhece as Escrituras. Porque se conhecesse as Escrituras, ia ver que está tudo revelado nas Escrituras. Em outro contexto, Jesus fala o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. E são elas que testificam sobre mim. Eu já expliquei sobre isso. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem um tema central: revelar a pessoa de Jesus. A expectativa no Antigo Testamento, a chegada do Messias, como o Messias funda a igreja, e a grande expectativa da sua volta, do seu retorno. Tudo é sobre Jesus, tudo converge em Jesus, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, tudo está em Jesus. Então, se nós queremos saber mais a respeito da eternidade, precisamos começar por Moisés, pelos profetas, e entender que tudo o que tem já a eternidade já está revelado. Então, Rico, não vou mandar você de volta para lá, porque isso não vai resolver. Só que aí ele insistiu, verso 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles irão se arrepender. Imagina eu chego lá e falo assim: estou vindo do inferno. Qual que é o seu CEP, a sua localização? Lá embaixo, lá. Estou vindo de lá. É o que Abraão está dizendo o seguinte: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras palavras, o próprio Cristo ressurreto apareceu para os discípulos a caminho de Emaús, lembra? Os caras foram conversando com Jesus e não reconheceram que ele era Jesus ressurreto. Até que eles falaram assim: não nos ardia o coração quando ele ensinava a palavra de Deus, passando por Moisés e passando pelos profetas. O Cristo ressurreto estava do lado deles, eles não reconheceram. Pedro teve dificuldade para reconhecer o Cristo ressurreto. Os discípulos tiveram dificuldade. O tal do, como que chama lá? Fugiu o nome dele agora. Se eu não tocar, se eu não ver, Tomé, se eu não ver, eu não acredito, não adianta contar. As pessoas não creem porque não querem crer. As evidências estão aí, a natureza revela a glória de Deus. Os profetas, Moisés, o amor de Deus está sendo revelado aos 4 ventos. Apesar das guerras, apesar da maldade humana, os céus estão dizendo, a natureza está dizendo, a natureza está gemendo, clamando a redenção final do Cristo, que virá buscar e redimir toda a sua criação. Existe sim céu e inferno, existe sim uma vida sem Jesus, existe, lamentavelmente existe. Pode trazer alguém do inferno para dar testemunho? Não, porque nós já temos o relato bíblico e essa parábola nos ensina isso. E essa parábola então nos ensina a necessidade de prestar atenção com zelo e com rigor às advertências que a Bíblia diz. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vai ter um encontro, tem prestação de contas. Fique atento. Lembra da mamãe falando para nós: fica ligeiro, meu filho, Deus está de olho em você, ó.
céu e inferno não é brincadeira, e não podemos brincar com coisas espirituais e com o destino da alma das pessoas. Por isso que algumas pessoas falam assim: vocês fazem gracinha lá na igreja, vocês fazem stand-up. Não. Palavra de Deus deve ser anunciada com clareza. Céu e inferno não podem ser levados em brincadeira. Essa parábola também vai mostrar, e eu encerro aqui, que meu tempo já extrapolou, eu sei disso, que o equilíbrio chegou. Isso aqui eu acho fantástico, o Rafael vai gostar disso aqui. Havia um desequilíbrio, Lucas. Qual que é o desequilíbrio? Tinha um camarada que na vida tinha uma vida assim, abundante. Uma injustiça, né? Que a gente vai falar hoje, injustiça social. O camarada não tinha nada, o outro tinha tudo. Parece que havia um desequilíbrio. Mas quando o reino é instalado, a justiça se faz para todos. A justiça se faz inclusive para o rico, que passou a vida inteira sem querer andar com Deus. Não quer andar com Deus? Beleza. Na hora que morrer, inferno. O pobre, mesmo com as suas lutas, teve temor a Deus, honrou a Deus na sua escassez, na sua dignidade. Ele foi honrado, ele recebeu a justiça. A justiça é feita. Não pense que Deus é injusto. E essa parábola traz essa tônica para nós. Deus responde a sua resposta diante do amor dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ninguém pode falar o seguinte: não recebi amor de Deus, não conheço o amor de Deus, não me falaram de Cristo. Não pode ter essa desculpa. Agora, como você vai reagir diante dessa resposta? Lembrando que a forma como você viver aqui e agora vai mostrar qual o futuro que você quer para sua alma. Não adianta mandar alguém do inferno, não adianta. Ele já tem Moisés e os profetas que ouçam. E a justiça chegou. Porque onde chega a justiça de Deus, há equilíbrio. Há equilíbrio. Aquela vida que parecia tão difícil, pobre, escassez, luta, enfermidade, parecia que não tinha resultado nenhum, foi consolado diante de Deus. Agora o camarada que viveu assim, dissolutamente, gastando, desbanjando, como se tudo fosse aqui ou agora, e como se o dinheiro comprasse algumas coisas na eternidade, ficou em tormento. Pense nisso, reflita sobre isso, e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?